Há uma tendência na nossa geração, e essa é uma característica, uma forte marca da nossa geração, que é o exclusivismo em relação à geração anterior. Isto é, nós nos despreocupamos com o que os nossos pais nos ensinaram, com o que os nossos avós nos ensinaram, e na flor da juventude nós entendemos que nós podemos criar novos ritos, novos meios, e nós, dentro do mesmo conceito da tecnologia, o que passou é ultrapassado, e agora o que nós temos é a grande força da tecnologia, e a nossa geração é uma geração que inova, que faz coisas novas a cada tempo. Esse princípio tem sido trazido para dentro da igreja, a ponto de que as nossas práticas, a nossa vida dentro da igreja, ela é um abandono de tudo aquilo que fora ensinado e instruído pelos nossos pais. Daí você olha para o culto evangélico hoje e você não consegue entender quanta distinção, qual o tamanho do abismo que existe entre aquilo que os nossos pais ensinavam e o que nós praticamos hoje no culto a Deus. A preocupação, e isso aqui está na ordem do dia da libertação que Deus dá a Israel. Deus então estabelece que a ordem de libertá-lo e o modo como eles deveriam fazer, isto é, os princípios e os regulamentos, deveriam ser ensinados aos filhos. E os seus filhos praticarão, porque esse ensinamento aqui, ele é para mim como pai e mãe, e também para a minha geração, para os meus descendentes, para os meus filhos. Até porque os eventos redentivos, eles são únicos, eles são históricos. Jesus não nasce toda nova geração. Jesus não morre toda nova geração. Jesus não ressuscita a toda nova geração. As obras de Cristo são únicas, pontuais, e que têm valor perpétuo. Daí a libertação. Quando ele liberta o povo do Egito, ele diz: isso será de valor perpétuo, porque são eventos históricos que precisam ser guardados por todas as gerações, seja da mais moderna, a menos moderna, da tecnológica para não tecnológica. Essa é uma ordem que não pode deixar de ser cumprida. Porque o povo não é liberto do Egito todo mês, porque o povo não atravessa o Mar Vermelho todo mês. Isso aconteceu uma única vez. Por isso, os sacramentos estabelecidos por ordem da obra de Deus têm valor perpétuo para mim e para minha família. Para mim e para minha família. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, nesse texto de Êxodo 12, de modo muito claro, ele aponta para a obra de Cristo na figura do Cordeiro que é imolado. Mas essa obra, ela é descrita passo a passo. E veja que há uma relação muito importante entre a instituição da Páscoa e o que nós vamos chamar do Novo Testamento de Santa Ceia, que Cristo vai instituir a Santa Ceia. E perceba que ele institui a Páscoa antes do Cordeiro ser imolado. As regras da Páscoa são instituídas antes do Cordeiro ser imolado. No verso 29 começa a obediência da ordem dada por Deus. Então os primogênitos, isto é, os animais, são imolados. Mas antes houve a ordenança, houve a instituição da Páscoa. Assim como Cristo, antes de morrer,
como o Cordeiro de Deus que é ser imolado, ele institui a Santa Ceia e dá as regras, como deveria ser feito, os princípios, como deveria ser realizado, e logo em seguida ele, como o Cordeiro de Deus, é imolado. Há uma associação direta entre o modo do Antigo Testamento e o modo de Cristo em fazê-lo. O valor é contínuo, tanto da ceia estabelecida por Deus em Cristo Jesus, quanto da Páscoa estabelecido por Deus na libertação do povo do cativeiro. Quais são as ordens e quais são os princípios que ele estabelece no texto? Verso 1 do capítulo 12, quero que você, por favor, não feche a sua Bíblia, mantenha aberta comigo. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. E é interessante que vai ser o primeiro mês do ano. É conhecido depois como mês de Abib, não é? Depois vão ser vários nomes vão ser dados a esse dia, a esse mês, que é o ano novo, que vai ser entre março e abril, provavelmente. Mas por que esse é o dia principal para vocês? Por que esse será o primeiro mês do ano? Porque é como que ele estiver dizendo, aqui começa a história. Aqui começa a história do povo. Esse é o primeiro mês da história de Israel. Esse é o mês em que o povo foi liberto do cativeiro. Esse é o mês em que o cordeiro foi imolado. Aqui começa a história de vocês. É o principal mês. É o primeiro mês do ano. O mês em que Israel foi liberto do cativeiro. Na sequência ainda, ele dá um outro detalhe sobre esse dia, esse mês. Ele fala, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. 10 pragas, 10 dias, 10 mandamentos. Um princípio que Deus estabelece como que ao final, na 10ª praga, no 10º dia, eles deveriam imolar o último sacrifício, aquele que iria libertar Israel. O mês mais importante, o dia mais importante, porque fechava o ciclo do número 10, que era a completude, a perfeição, a completude das coisas. Tanto o número 7 como o número 10 no Antigo Testamento tinham essa característica. E aqui ele diz, no primeiro mês, aos 10 dias, vocês vão imolar o sacrifício. A 10ª praga, no 10º dia, vocês vão matá-lo. O princípio então continua. Vocês vão imolar o quê? Quem? Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora veja. Agora, o princípio do corpo de família. Veja, a obra redentora, ela é para mim, para minha casa, para minha vida e para os meus filhos. Então, pela primeira vez na Escritura, não é, de um princípio básico, começa a se estabelecer que essa reunião do povo de Deus é chamada de congregação, como vai ser dito aqui em Êxodo 12. Um povo que se reúne, uma igreja que se reúne no deserto. E esse cordeiro que será imolado será para minha casa, para minha família. Não apenas para mim, mas para mim e para os meus filhos. E então ele passa a dizer, ora, como o cordeiro, se for grande, a família pequena,
você pode trazer uma família próxima para dentro da sua casa, desde que todos se alimentem do mesmo cordeiro. É para minha família e para a família que está ao meu lado. O sacrifício será imolado. E se for muita comida para minha casa, se nós somos poucos em casa, nós vamos chamar outros para comer. Vocês não vão deixar o outro sem salvação. Vocês vão trazer para dentro da sua casa o outro, para imolar o cordeiro, e juntos vocês vão comer da mesma carne. Ele continua, diz o texto: conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quanto baste para o cordeiro. Quantas pessoas são suficientes para cada cordeiro? E aqui, não que ele está dizendo que não pode sobrar, pode até sobrar, mas se sobrar, tem que ser queimado completamente no outro dia. Esse é o sacrifício que não sobra nada dele, é imolado completamente. Mas ao mesmo tempo, a ideia de um sacrifício que gera alimento. Quem é que come dessa carne? Aquele que foi lavado pelo sangue, isto é, que o sangue purificou, protegeu, está nos umbrais das portas. Quem é aquele que vai se assentar à mesa comigo? E então a estrutura do texto passa para apontar um princípio importante, que essa refeição, ela não poderia ser feita senão com base no sacrifício. Exatamente como a imagem da mesa do Senhor. Não se assenta à mesa do Senhor aquele que não comeu da carne e não bebeu do sangue do cordeiro. Vai comer dessa carne, vai se assentar comigo à mesa aquele que o sangue do cordeiro foi posto nos umbrais das portas. O princípio bíblico que se estabelece aqui fundamenta a ideia de que ninguém come dessa carne se não for por meio do sacrifício. Esse é o sacrifício que produz comunhão. A Páscoa é o princípio de que a mesa do Senhor é para aqueles que o sangue do cordeiro foi imolado, que o cordeiro deu a vida. Se Cristo não deu a vida, se o cordeiro não morreu por mim, eu não sou chamado a me assentar à mesa. Eu não posso me assentar à mesa. Eu vou comer desse cordeiro porque ele foi imolado por mim. Continue o texto, por favor. Característica do cordeiro agora. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. E aqui é um princípio claro, a ideia de que o cordeiro é sem defeito, não é? Porque nada poderia ser entregue a Deus imperfeito, e Deus não aceitaria o sacrifício se não for perfeito. Se não for perfeito, não é aceitável por Deus. E quando ele é entregue a Deus com perfeição, aquilo satisfaz, a ideia é que ele satisfaz a justiça de Deus. De tal maneira que ele prescreve as características, o sexo e a idade do cordeiro. Deveria ser feito exatamente dessa forma. Homem, 1 ano, não havia impureza ainda, e sem defeito. Esse é um princípio que, quando o Novo Testamento se apropria dessa linguagem, descreve Cristo sendo imolado, o Cordeiro de Deus, que nunca cometeu pecado, que perfeito em todos os seus atos, limpo, puro de toda iniquidade. A regra era tão clara no Antigo Testamento para a entrada dentro do Santo dos Santos, que nada contaminado poderia entrar na presença de Deus. Não só contaminado, se algo fosse puro e algo, no caminho para o santuário tocasse em algo impuro, deveria ser deixado de lado, deveria ser purificado para entrar
dentro do Santo dos Santos, porque senão ele seria morto, ele seria destruído imediatamente pelo próprio Deus. Eles estão oferecendo um sacrifício a Deus, eles estão imolando um cordeiro a Deus, eles estão imolando um cordeiro que Deus determinou a idade dele, a clareza dele, é limpo, ele é puro em tudo aquilo que diz respeito às suas características. Ao fazer isso, vocês vão guardá-lo até esse cordeiro, ou cabrito, ou no caso, um cordeiro ou um cabrito. Vocês vão guardá-lo até o 14º dia desse mês. Isto é, vocês vão separá-lo e por 14 dias vocês vão guardá-lo. E esses 14 dias significa o seguinte: nada impuro pode tocar nele, nada impuro pode contaminá-lo, ele precisa ser limpo, puro, até o dia que ele for imolado. Quando ele diz, guardareis até o 14º dia, ele está dizendo, não é apenas vocês vão botá-lo em algum lugar e deixar para lá, é guardar, é protegê-lo. Protegê-lo de tal maneira que nada impuro pudesse tocar nele, por 14 dias, até que ele fosse imolado. Agora veja que no versículo 6, aquilo que eu falei, a primeira vez que aparece essa expressão, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Não vai ser apenas um, mas haverá uma matança dos cordeiros num único momento, no crepúsculo da tarde, no final do dia. Ele vai ser imolado exatamente num lugar comum, e todos os cordeiros, todo ou cabrito, serão imolados ali naquele lugar. Regra: vocês vão pegar o sangue dele, extrair o sangue do cordeiro, vocês vão botar, vão separar esse sangue e vão colocar em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Na casa onde esse cordeiro que foi imolado aqui fora for comido em casa, nessa casa vai ser colocado o sangue do cordeiro. A ideia fundamental do texto é que ele foi morto por minha casa. Ele foi morto no princípio, no meio da congregação, e o sangue imolado ali foi passado nos umbrais da minha casa. Quem estiver da porta da minha casa para dentro não será morto quando o destruidor passar. Não sobrará nada daqueles que estiverem do lado de fora. Eles serão mortos imediatamente. Quando isso acontece, vocês vão, depois que vocês passarem, não é, esse ritual, vocês vão comer da carne. Aqui diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, não é? E aí vem outro ritual interessante. Essa carne assada, ela não pode ser cozida com água, tá certo? Logo em seguida ele vai dizer no verso 9: nada cru nem cozido em água. A ideia do cru é porque o sangue não pode estar junto dele, você não pode tomar o sangue. Segundo, nem cozido, porque o cozido ainda ele não é frito, aí a ideia é que ele era completamente assado. Não havia carne, não é, mal passada, não era esse o princípio. É completamente assado. Não poderia haver resquício de sangue. Era para ser completamente assado. Mas era para comer com pães asmos, ervas amargas a comerão. E aí ele associa a morte do cordeiro com a festa dos pães asmos, que logo em seguida passa a ser descrita também, que são duas festas que estão intimamente conectadas.
a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Os pães asmos é o pão sem fermento, não é? Boa parte dos comentaristas que você lê, que vai discutir sobre a ideia dos pães asmos, eles vão passar a ideia de que aqui está se tratando apenas da ideia da rapidez. Não dava tempo de ter um pão com fermento, então era sem fermento para poder ir embora. Não me parece que isso é a melhor interpretação do texto, tendo visto as aplicações que são dadas a esse texto no Novo Testamento. E as aplicações que são dadas, elas apontam para outro sentido. O sentido de que a falta do fermento apontava para a ideia de que o fermento dos egípcios, eles estavam saindo de lá, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, protegidos da morte, e agora eles deveriam se apartar de todo tipo de cultura egípcia. Então um fermento apontava para isso. É por isso que o Novo Testamento vai falar abertamente o fermento dos fariseus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, quando o erro doutrinário entra na igreja, no capítulo 5, ele diz: tirai do vosso meio esse fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Gálatas. Então, a ausência do fermento no pão não tratava da rapidez da fuga necessariamente, mas tratava sim da ideia de que esse povo que agora é liberto por Deus também vai se apartar dos princípios religiosos e culturais pecaminosos do Egito. Nós não viveremos de acordo com os padrões de Deus, pelo contrário, agora Deus vai estabelecer a sua lei. E por falar em lei, esse é um ponto importante. Você vai ver que quando Deus entrega a lei a Moisés no Monte Sinai, no capítulo 20, até o final de Êxodo, quando ele vai falar também acerca do tabernáculo, que tudo é revelação divina, pouquíssimo se fala acerca da Páscoa, porque a Páscoa já foi instituída aqui na saída do Egito. Exatamente para mostrar, e aqui é o ponto fundamental, que a lei foi dada depois da libertação, e o sangue foi derramado na libertação. Isto é, Deus liberta o povo por meio do sacrifício do Cordeiro, e a lei é entregue àqueles que foram libertos pelo Senhor. Exatamente aponta para uma estrutura soteriológica que o Novo Testamento vai corroborar. Categoricamente, nós não somos salvos pela nossa obediência à lei. Nós somos salvos pelo derramado sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado, que nos livra da morte e nos livra da condenação. Então a lei é entregue para que agora nós abandonemos o fermento dos egípcios e sigamos um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Vocês não vão adorar outro Deus a não ser a mim mesmo. Vocês não farão imagem e escultura. Vocês não vão tomar o meu nome em vão, porque lá no Egito era assim que acontecia. Aqui vocês são meus, eu libertei vocês para abandonarem o fermento dos egípcios completamente. Depois que vocês comerem esse pão juntamente com essa carne, se sobrar alguma coisa, vocês vão queimá-la. No verso 10, vocês vão queimar tudo que sobrar. Não pode sobrar nada desse sacrifício. Ninguém impuro vai tocar nessa carne. Nenhum incircunciso tocará nessa carne. Essa carne, ela é para ser comida por aqueles por quem eu derramei o meu sangue. Essa carne é para ser comida por aqueles por quem eu derramei o meu sangue. Então, o sacrifício é imolado, é passado nos umbrais das portas. Eles comem com pães asmos. E vem agora mais ainda uma sequência do modo como eles vão fazer. Veja que isso é associado diretamente a um princípio muito claro. A instituição, que ela é perpétua, ela não é apenas uma menção, ela é
categoricamente ordenada como deve ser. A mesma coisa do batismo, a mesma coisa da circuncisão. Gênesis 17 é um capítulo inteiro discutindo sobre esse tema, dizendo como é a idade, quem são, quem não deve participar, o que acontece se não tiver, se não fizer. A mesma coisa no Êxodo 12. Instituições que são perenes para a igreja, que não podem deixar de existir, porque o cordeiro não é morto duas vezes, uma única vez. E nós lembramos da sua morte comendo e bebendo à sua mesa. No Antigo Testamento eles lembravam da sua morte, imolando o cordeiro pascal a cada ano no ciclo da Páscoa. A cada ano. Como vocês devem participar? Por favor, versículo 11, ele diz assim: desta maneira o comereis. Aí a regra vem: lombos cingidos, preparados, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Nós vamos comer como quem está pronto para fugir, como quem está pronto para ir embora, como quem está pronto para abandonar o Egito. Naquela hora, naquele exato momento, vocês estão preparados para sair. Quando o Senhor visitar o Egito, nada prenderá vocês aqui. Vocês não vão deixar nada para trás. Vocês vão adiante. Nada prenderá vocês no Egito. Nada me prenderá aqui. Porque naquela noite, verso 12: passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aqui então vem a afirmação mais categórica de todas elas. Contra quem Deus estava revelando o seu poder? Não é simplesmente contra Faraó, mas o que ele representava. Não era apenas contra as rãs do Egito, ou os piolhos do Egito. Deus estava executando juízo contra os deuses do Egito. Ele estava dizendo aos deuses que ele era o único e verdadeiro Deus, e que o modo que ele libertava o seu povo era por meio do derramamento de sangue. E que a única maneira de santificar o seu povo e livrar o seu povo era se o cordeiro que ele ofereceu fosse imolado no lugar do povo. Se não for assim, não haverá esperança. E eu estou executando juízo sobre os deuses. Você imagina que Jesus Cristo na cruz do Calvário não só liberta o povo do cativeiro, da morte, mas também executa juízo contra os deuses. É por isso que lá em Hebreus 2 diz que ele na sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isto é, Cristo na sua morte destrói Faraó como princípio, destrói os deuses do Egito como princípio, mas destrói essencialmente Satanás, para quem os deuses do Egito, Faraó e todos os inimigos de Israel trabalhavam e viviam. Deus em Cristo destrói todos os nossos inimigos. Mas a grande maravilha é a morte do Cordeiro. Como é que ela livra o povo da ira de Deus? Por que o Cordeiro é morto lá fora e, passado nos umbrais da porta, impede que o anjo mate o primogênito daquela casa? Por quê?
Há um princípio claro de isonomia na ação divina. Deus é justo. Ele não é Deus injusto. A sua justiça vai ser executada. Isso não há dúvida quanto a isso. A pergunta é: sobre quem ela será executada? Sobre quem ela será executada? Para os que estão fora da casa, isto é, para os que estão fora da proteção do sangue do Cordeiro, ou para aqueles por quem o Cordeiro não morreu, a ira de Deus cairá sobre eles. Mas para aqueles que estão dentro da casa, a ira de Deus caiu sobre o Cordeiro que foi morto, o primogênito que morreu no lugar, no lugar da minha casa. O primogênito que foi morto no meu lugar. Ele executou o juízo. Ele apenas me deu um substituto para que eu não fosse tratado como foram tratados os egípcios. Ele me deu o Cordeiro sem mácula e sem defeito. A pior coisa que pode acontecer a um homem quando nós nos tornamos sacrifício para nós mesmos. Porque então a justiça será executada em mim, que sou o meu próprio sacrifício. A única esperança para o homem é se Deus providenciar um sacrifício substituto. Alguém por quem ele derrame a sua ira, que seria para mim. A única esperança, a única possibilidade. E ele diz assim no verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e não haverá, será nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Veja que coisa, esse é um ritual que tem uma outra característica. É um memorial. É um memorial. Veja o verso 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vocês vão lembrar e vocês vão ensinar aos seus filhos aquilo que Deus fez por meio do Cordeiro, libertando vocês do sacrifício que foi derramado sobre os egípcios. Será um memorial, é um estatuto perpétuo. Perceba que esse sacramento que começa a ser instituído na morte do Cordeiro, ele então passa a ter características como a Santa Ceia, que nós vamos ver a pouco instante. É um memorial, mas não é só o memorial, é também um meio de comunicar graça. É um meio de comunicar graça. Acompanhe o texto comigo e veja: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa. Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então ele passa a dizer que se nós não fizermos aquilo que ele prescreve, e se nós não comermos do jeito que ele ordena, aquilo que seria bênção passa a ser maldição para a minha vida. Lembre das palavras de Jesus: se comerdes o pão e beberdes o vinho indignamente,
Vocês serão réu do corpo. Vocês, ao invés de serem abençoados, receberão sobre si condenação. E ele diz exatamente como meio de graça: se vocês não cumprirem o meu estatuto como eu ordeno, serão cortados no meio de vós. Ele produz vida, mas ele também condenação. Então ele passa a dizer, na sequência do texto, na versão 17: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hortes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês, isto é, 14. É uma semana, ou será 21 dias, 14 dias da Páscoa e 7 dias. E 7 dias vocês vão celebrar os pães asmos. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural na terra. Ninguém poderá sobreviver. No verso 21, então, ele passa a descrever ainda: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e ele disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ele descreve: vocês vão pegar o sangue de um sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, marcai a verga das portas, as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai isto, por estatuto perpétuo, para os vossos filhos, veja, para vós outros e para os vossos filhos. E quando vocês chegarem na terra, que adentrarem na terra prometida, e vocês estiverem praticando isso que eu ordenei, os vossos filhos perguntarão a vocês: que rito é esse? Eles não estavam lá, eles não viram isso. Como é que eles vão se associar com isso? Pela própria educação que os pais trarão aos seus filhos. E eles vão perguntar a você: que rito é esse? Então você dirá a eles, ele diz até a resposta que você vai dar ao seu filho. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Que rito é esse? O Senhor veio destruir o Egito, mas o cordeiro foi morto, e a nossa casa estava marcada pelo sangue do cordeiro. E quando ele passou, ele não entrou na nossa casa, ele passou por cima da nossa casa. Ele cobriu, ele passou por fora, ele não entrou na minha casa, porque quando ele chegou na porta, ele viu o sangue, ele disse: alguém morreu por essa casa, houve um substituto por eles. Então ele vai procurar a casa onde não há o sangue do cordeiro, e ali, onde ele encontrar a casa sem o sangue do cordeiro, ele mata o primogênito daquela casa. Eles se tornam sacrifícios para si mesmos. Não há substituto para eles. Não há substituto para eles. Onde há salvação?
como nós poderemos escapar da ira vindoura? A Bíblia diz claramente que o Senhor voltará como juiz, e Ele vem para ceifar e para purificar e para tirar o seu povo e levar o seu povo consigo. E o que é que Ele vai encontrar quando Ele vier? A casa que estiver marcada pelo seu próprio sangue será poupada, mas a casa que não estiver marcada pelo seu próprio sangue não será poupada. Como isso é apresentado no Novo Testamento? Como essa verdade é apresentada no Novo Testamento? Você abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus. Capítulo 26, verso 17. Mateus 26, verso 17 diz assim, em diante: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Isto é, estavam preparando o cordeiro para ser imolado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Eles estavam comendo a Páscoa. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. E perceba que na sequência do texto, logo em seguida, no capítulo 27, Jesus Cristo vai ser imolado. Quando que Jesus institui a Santa Ceia? No dia da Páscoa. Por que Jesus institui a Santa Ceia na festa da Páscoa? Porque o cordeiro que foi imolado, que era perfeito, macho, de 1 ano, apontava para ele que era homem sem culpa e sem pecado, cordeiro perfeito de Deus, que foi entregue por nós, imolado por nós. Então ele institui a Santa Ceia, dando os parâmetros da Santa Ceia, dizendo exatamente que agora a festa neotestamentária, que era celebrada no Antigo Testamento, chamada de Páscoa, é celebrada todo domingo, que é a Santa Ceia na igreja. A festa da Páscoa da igreja é a festa da celebração da mesa do Senhor. Essa é a nossa Páscoa, a instituição da Páscoa. O cordeiro foi imolado.
Agora nós levantamos o pão, que representa a sua carne, e o vinho, que representa o seu sangue. Nós participamos dele. E os nossos filhos presentes aqui conosco, nenhum pode se apartar desse momento nenhum do culto, mas esse momento tem que estar aqui conosco. Ele vai perguntar ao seu pai: o que é isso? Que ritual é esse? Então você dirá a ele: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, deu a vida por nós, e o Cordeiro de Deus foi imolado, e nos chama para comer o seu sacrifício, assentando-se à mesa com Ele continuamente. O sangue do Cordeiro foi imolado. Cristo vivo, o sangue dele foi derramado, Cristo foi imolado completamente para a nossa redenção. Agora, nós podemos dizer, quando o Senhor vier com o seu anjo destruidor, Ele vai olhar para a minha casa. O que é que Ele vai encontrar nos umbrais das portas? O que é que Ele vai encontrar na nossa testa, no nosso coração? Que marca Ele vai encontrar? Se for o sangue do Cordeiro, haverá esperança, porque o Cordeiro morreu em nosso lugar. Mas ainda, a palavra de Deus nos ensina que a Páscoa, além de ter sido substituída pela Santa Ceia no Novo Testamento, e aí o sacramento, ele tem um princípio importantíssimo. Veja bem, todo o sistema cruento do Antigo Testamento, cruento quer dizer todo sistema que havia derramamento de sangue, foi substituído por um sistema, por sacramentos que não há mais derramamento de sangue, porque Cristo derramou seu sangue de uma vez por todas na cruz do Calvário. Então, quando nós nos assentamos à mesa, nós não bebemos o sangue literal, nós não comemos a carne literal, mas nós bebemos o vinho e o pão que simbolizam, porque Cristo uma vez por todas já derramou seu sangue por nós. No Antigo Testamento, a circuncisão, derramamento de sangue. No Novo Testamento, nós temos o batismo com água, não mais derramamento de sangue. No Antigo Testamento, a Páscoa, o Cordeiro era morto. No Novo Testamento, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Todo o sistema foi mudado depois de Cristo. Mas ainda, esse princípio aponta, juntamente com a festa da Páscoa e os pães asmos, aponta para a necessidade da pureza da igreja, da santidade da igreja. O Cordeiro que é puro morre para a pureza da igreja. E veja como isso funciona, como isso é aplicado no Novo Testamento, em dois momentos importantes. Primeiro, abra sua Bíblia comigo no livro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Veja o que diz a Santa Palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, diz assim, a Palavra de Deus: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, havei quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou.
Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui há uma declaração explícita que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Mas ainda há um princípio de que a festa dos pães asmos representava o abandono do fermento do mundo. E aqui ele está dizendo, ora, dentro da igreja, o que está acontecendo no meio de vós, irmãos? Existe um pecado gravíssimo da quebra do 7º mandamento no vosso meio, e ninguém faz nada. Esse fermento está no meio da igreja, esse fermento está lá dentro, e ninguém faz nada, e ninguém se preocupa com o pecado, e ninguém quer a pureza da igreja. Tire do vosso meio esse fermento, porque esse fermento pode levedar toda a massa. Esse fermento pode levedar toda a massa. Pecado não tratado, vida de iniquidade no meio da igreja, vida de pecado no meio da igreja, pecado não confessado, não tratado, não perdoado, leva a igreja a sucumbir. Paulo disse, tire do vosso meio esse fermento, porque esse fermento pode levedar toda a massa. E ele associa isso com a festa dos pães asmos e com a morte de Cristo, que é o Cordeiro Pascal. Ele morreu para a nossa purificação, e nós devemos já abandonar toda a iniquidade desse mundo. Ainda esse mesmo princípio, carta de Paulo aos Gálatas, por favor, perceba que é o mesmo princípio, Gálatas capítulo 5. Veja o que diz a palavra de Deus. Verso 1 em diante, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetar de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui ele está dizendo, existem falsos mestres no vosso meio, ensinando doutrina que nos afasta de Cristo, e nós não fazemos nada para limpar a igreja, nós não fazemos nada para purificar a igreja. E aí ele faz menção à festa dos pães asmos agora. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí o que é que ele diz? Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for. E aqui quando Paulo diz isso, seja ele quem for, pode ser eu, pode ser um anjo, se ele ensinar doutrina falsa, seja ele quem for, sofrerá a condenação.
Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o caminho, o escândalo da cruz. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Festa dos pães asmos. Pureza da igreja, santificação da igreja. Hoje nós somos libertos pelo sangue e fugimos de todo o fermento do Egito. Todo o fermento do Egito. Nós somos libertos para servir ao Senhor, não a Faraó, não ao mundo e não ao diabo. Qual é a real situação da sua alma hoje? Você que ainda não conhece a Cristo como seu Salvador. Tenha por certo algo. O Senhor vai vir para julgar todos os homens. E Ele não poupará aquele cuja marca do sangue do Cordeiro não estiver nos umbrais da nossa porta. Ele não poupará. Para onde você vai correr quando Ele vier? Hoje é dia de salvação. Corra para dentro da casa cujo sangue do Cordeiro foi imolado para te purificar de todo pecado, para te livrar do juízo e para receber sobre si a ira que era para você e para mim, caiu sobre Ele. Bendito seja o Senhor que morreu por mim. Então, urgentemente, você precisa se filiar à igreja, você precisa se tornar membro da igreja, você precisa desejar ardentemente ter comunhão com a igreja do Senhor, para que, com o povo de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, você se assente à mesa do Senhor e se alimente espiritualmente da grande maravilha que é ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Para onde você vai, se não for o Cristo, a tua salvação? Ainda, agora para você, irmão, que conhece o Senhor, que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas cujo fermento do Egito, cujo fermento desse mundo está impregnado na tua estrutura, e você vive na iniquidade, vive no pecado, vivendo longe do Senhor. É hora de lançar fora todo o fermento dos fariseus, dos egípcios. É hora de você entender que o Cordeiro morreu não só para te livrar da destruição, mas para te purificar de todo o pecado e te fazer um homem, mulher, criança, adolescente, santos ao Senhor, completamente. E nós temos então, nós que somos líderes, pastores, que vamos governar e cuidar da igreja no seu ensino, nós temos então a grande responsabilidade de proporcionar apenas na igreja dos momentos em que o drama
é possível ser manifestado no culto. Quando a água cai na cabeça daquele que crê no Senhor, e quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, é a única ordenança de Deus, para que no culto público nós tenhamos essas imagens para serem vistas pela igreja. Nenhuma outra é permitida, nenhuma outra pode ser usada no culto, nem o vitral, nem o ídolo, nem o poste ídolo, nem homens, nada, a não ser a água do batismo e o pão e o vinho, ordenança de Deus para o culto. Nada mais é permitido. Porque toda aquela festa suntuosa do Antigo Testamento encontrou a sua plena manifestação em Cristo Jesus. A simplicidade do culto a Deus. E por último, crianças, preste bem atenção nisso. Vocês veem a Santa Ceia, seus pais pegando o pão e o vinho e bebendo e comendo, e vocês até têm vontade de pedir: eu queria comer, eu queria beber com o Senhor. Você, filho da aliança, preste atenção nisso. Você já foi marcado com o selo da aliança quando você nasceu e foi batizado na infância. Há um selo na sua vida, uma marca em você. Você não é do mundo, você é filho da aliança. Você não está debaixo da palavra do mundo, você está debaixo da palavra de Deus, que o seu Pai lhe traz para ouvir a pregação todos os dias do Senhor. Você está debaixo dessa bênção. Você está debaixo das orações da igreja. Agora preste atenção, ainda falta alguma coisa para você. Você precisa professar sua fé publicamente. Porque no batismo, o seu pai trouxe você no colo. Mas na Santa Ceia, você precisa andar com suas próprias pernas. Você precisa vir à frente com suas próprias pernas para professar a fé ao Senhor. Deus queira me abençoar a liderança dessa igreja, e poder ver todos os nossos filhos aqui andando para publicar a sua fé, para falar em alto e bom som: eu creio no Senhor Jesus, Ele é a minha salvação. Que o Senhor queira se apiedar de nós e fazer isso com a nossa casa. Oremos. Senhor Deus, Deus bendito, aplica a Tua palavra no nosso coração nessa manhã de maneira poderosa, trazendo salvação à nossa vida, santidade, renovação de alma, compromisso com o Senhor, porque o Cordeiro Pascal foi imolado em nosso lugar. Bendito seja o Senhor, hoje e para sempre. Amém. Coloquemos em pé, irmãos, cantemos, encerrando o culto ao nosso Deus, 269, pureza no sangue de Cristo. Hino de número 269.